pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Aqui é Kátia Rodrigues, terapeuta integrativo do Bem Viver, começando mais um Pode Contar? Pode! Hoje, dia 4 de junho, nosso primeiro programa do mês de junho. Olha só, esse mês eu gosto bastante desse mês porque tem muitas festinhas, comidinhas deliciosas, né? Agora vamos lá às apresentações. Kátia Veloso. Olá. Heloísa de Carvalho. Boa noite, pessoal. Kelly Rodrigues. Olha Olá, isso, pessoal. Bonito. Hoje nós vamos falar sobre religiosidade, a importância do papel da religião. Doutora Kelly, e aí? Chegando assim. É importante ou não é, né, Kátia? É importância é importante ou não é? O povo quer saber, aí, Kelly. o povo quer saber? Oba. Você acreditar em algo. Uhum. Então, vamos lá. Por quê? Existe essa confusão de religiosidade, crença, e às vezes você não segue uma religião propriamente dita, mas você acredita que tem Algo maior. Algo maior que te ajuda, que te rege, ok. Dentro da psicologia, uma ciência, né? Muito mais do que comprovada, Sim. né? Então, ela reconhece que a religiosidade está presente no dia a dia das pessoas. É uma cultura presente, seja a espiritualidade. Aqui, nós podemos falar, então, a espiritualidade, que não é necessariamente uma religião, né? Sim. Mas uma crença. Então, assim, porque às vezes já me perguntaram e vem muito assim, mas e se vier um umbandista? Ok, eu vou atender. Tudo bem. Ué? Qual é a diferença? E se vier uma testemunha de Jeová? Ok. Um evangélico? Ok. Um católico, seja lá o que for. Então, assim, nós não podemos querer colocar, desmistificar e querer colocar a minha fé, vamos dizer assim, querer colocar. Aliás, não sou só eu, né? Todo mundo. Todos não pode. Você pode sim apresentar a tua fé, a tua crença. Se a pessoa vai seguir ou não, a escolha é dela, né? A escolha é dela. Então, nós reconhecemos que a religiosidade existe, é uma cultura, é importante, né, para a vida das pessoas, e nós vamos trabalhar e acolher de forma ética todas essas crenças da pessoa. E assim, desde que a crença, a religiosidade, a espiritualidade, seja lá o que for, promova a saúde mental da pessoa, ok. Porque é isso também que tá prestando atenção. Nós vamos ter que levantar o coping, né? Ou seja, a pessoa mostrar para ela como ela lidar com a situação positiva e negativamente. Porque tem um lado positivo que vamos dizer que supera, mas tem um lado negativo também. Às vezes a pessoa sei lá, ela deixa de viver com medo da punição divina. É importante a tua crença? Sim. A tua fé, a tua religiosidade, tudo isso é importante. Mas e se ela deixa de fazer tudo? Deixa de viver, né? Complicado, né? Exato. Então, vamos dizer assim. E também é uma coisa que eu tô falando, eu como psicóloga, eu procuro conhecer um pouquinho de cada um. Né? Porque se a pessoa vier e me trouxer, eu sou de tal religião. E agora?
E agora? Aí você tem que saber pelo menos Exato, saber ao menos o básico. o Básico para você poder se comunicar, né, Kelly? Comunicar. Porque às vezes você ofende Entender. uma pessoa sem querer, né? E entender o que ela está Sim. trazendo. E olha, outra coisa que eu acho que é muito importante tá colocando também. Acham assim, você é psicólogo, você é obrigado a atender todo mundo. Também não. Por exemplo, tá? Muito bem Teve um colocado. caso de uma psicóloga, ela é cristã, e apareceu alguém, fato verídico, não estou inventando, apareceu alguém do candomblé para atender. E é um grupo que a gente participa, né, de psicólogos. Ela falou, gente, apareceu uma pessoa do candomblé, e aí? Porque a vida inteira dela, ela teve uma outra formação. Então o pessoal colocou, olha, o primeiro passo eu acho que é você se informar como é que é Como que entender. essa pessoa pensa. Pra poder entender. Exato. Só que aí veio uma outra psicóloga e falou assim: concordo plenamente, você ir buscar conhecimento, mas em primeiro lugar, devido à sua formação, você se sente preparada para atender essa pessoa? Aí ela não sentiu. Não, ela não se Olha aí. sente. Então é o tipo da coisa que é Que bom que ela reconhece isso. Quer dizer, é uma humildade dizer, eu não vou te atender, mas indico para alguém. isso, é E isso. não é preconceito. Não, Então, não às é vezes pode pensar, mas não é. Não é preconceito. É realismo. É realismo. Eu não sei. Não tô preparada. Não estou preparada. Como já teve casos também, a psicóloga está passando por um momento difícil de separação. E apareceu alguém para ela atender com o mesmo problema. tema, ela mesma não coisa. Para uns Condições. pode ser uma ponte, para outros pode ser um gatilho, né? Exato. Então, isso é uma coisa que é importante. Tanto o paciente, né, sentir-se à vontade para trazer os seus problemas, vou colocar Seus entre aspas, seus desafios. desafios, mas o psicólogo também reconhecer até onde vai o seu limite. Então, e tudo bem, você não vai abandonar a pessoa. Não é isso. Você vai, olha, não estou, vou estar indicando alguém mais preparado. Para mim, apareceu um caso de. Aí era o caso. Problema sexual mesmo, precisaria de um terapeuta sexual. Tá. Eu falei, olha. Uma especialização, né, Kelly? Especialização. Eu falei, olha, não tenho essa especialização. Vou te encaminhar para outra pessoa. Claro. Então, é a humildade de reconhecer isso para mim. E isso, Kelly, eu considero um profissionalismo. Sim. Maturidade, consciência. E você Você não precisa vai estar disso. enrolando, né? Poxa, né? Podia Então- atender, ganhar e E ir ficava por enrolando. isso. Mas Exato. não ia resolver nada. Não, né? não ia resolver nada. Então, é importante esse reconhecimento também. Uhum. E você, Kátia? A gente estava conversando antes, né? De o que a gente ia falar e tal. Até a Kátia levantou a lebre de como, às vezes, essas questões de religião, a gente falou de religiosidade, religião podem atrapalhar, né? No nosso trabalho como terapeuta ou não. A gente pode ter uma visão positiva, porque quem leva a religiosidade e a sua religião com o propósito a qual ela vem, né? Então você acaba sendo uma pessoa mais empática, Sim, sim. né? Sim. Que consegue se relacionar, porque em geral as pessoas que estão neste meio, elas vivem dentro das suas comunidades, né? Sim. Então são fatores positivos, mas também tem os negativos, quando existem algumas ideias, né, algumas crenças Pré-concebidas, que né? isso não pode, Preconceito. a gente mesmo, que eu, por Acaba exemplo, podando a pessoa, né, de viver. trabalho Verdade. com reiki, então a pessoa fala, não sei se reiki é pra mim, porque eu sou de tal religião, eu falo, mas o reiki não Reiki É, tem tem nada a ver religião, com né? religião, né? Confundem Mas as pessoas muito. confundem, até a própria apometria. Outro dia eu atendi uma pessoa, ela falou que não poderia por causa da religião dela. Eu falei, não, mas a gente vai fazer só uma limpeza. Não que a gente vá invadir ou insistir, Nada. mas estou dando esse exemplo no sentido de que às vezes, por ideias distorcidas, né? Então também tem sempre os prós e os contras para nós Sim. terapeutas. E também tem aquela questão, né? A postura do religioso, que é o salvador da pátria, né? O salvador espiritual. E a pessoa está com um problema de ordem psicológica, e aí, então ela tem que falar com alguém apropriado, Lógico. né?
Não que o pastor, o dirigente, Não o seja. padre não Uhum. vai ser uma pessoa que vai dar um aconselhamento, mas às vezes você precisa de algo do profissional, do psicólogo, do psiquiatra, Ele do vai ter terapeuta. do a parte terapeuta, né? teórica Então também, tem. né? E assim, você não tá invalidando o outro. Não. É junto. Mas às vezes Isso. acontece de ser só um. Aí É. que complica. E você já passou por isso. Assim, de repente atender alguém e que traz essa bagagem de que, é porque eu achei que só no templo eu ia resolver as minhas questões Já. psicológicas e emocionais. Já aconteceu de eu receber tanto a pessoa, eu tô aqui, mas o meu pastor é contra. Tá, olha, é rebelde. Não é? Então, Rebelde. tanto eu já recebi nesse caso. Fazer ele é algo contra- proibido. Exato. Como eu também, olha, eu achei que não precisava, que não era bom, mas o meu pastor me aconselhou. Olha, Então, os tá vendo? Os dois dois lados. É os dois lados, é os dois lados. lados. Os dois lados da moeda. E aí é só você ver, resumindo, é quem tá aberto a aprender, a Aprender, novas experiências, e quem é radical, é é. fechado. Uhum. Não, É só o verdade. meu. Então, e assim, eu gosto de utilizar muito isso, né? Quando a pessoa tá muito resistente e não pode, não sei o quê. Tá, quem é que te colocou no mundo? Aí a pessoa vai, foi Deus, não sei o quê, né? Ok. Quem é que me colocou no mundo? Uhum. Deus também. Quem é que colocou a instrução, o conhecimento para que existissem os psicólogos? Eles não surgiram assim, Não. né? Foi Deus Ah, também. não, Foi Kelly? Deus. Ai, meu Deus. Olha, eu tava aqui. Você pensou que fosse? Então, aí eu falo, olha, se Deus colocou médicos, Sim. terapeutas, fisioterapeutas, Um psicólogos, grupinho bom, hein? seja lá quem for, por que não utilizar essa ferramenta que deixou de Deus, que deixou para nós? Muito bom. Então, assim, eu recebo tanto o que, olha, eu tô aqui, mas meu pastor não pode saber. E tem, apesar que tá mudando, tá? Agora, vamos dizer assim, está vindo mais. Não, o meu pastor me orientou, Que bom. ou sei lá, Ainda seja bem que quem está for. mudando, né? Ainda bem, exatamente. Mas é que muitas vezes não é a religião, né? São os humanos que Os estão humano. à frente da Exato. religião, né? Ótimo. É Todas o humano as- que complica. Todas as religiões são perfeitas. São perfeitas. Quando você lê o que cada uma prega, Nossa, é maravilhoso. é. O problema é como cada um vai lá e interpreta aquilo que é lá. Exato. Então, assim, É. recebi já os Os dois dois. lados. E eu Interessante. normalmente utilizo isso. Bom, se Deus colocou isso, então, ainda às vezes eu brinco e falo, o que Deus deixa é bom? Nossa, é ótimo, maravilhoso. Então, minha Então, amiga, pronto. pronto. Não é? Resolvemos. Muito legal. Eu vim da religião, né? Eu fui primeiro para a religião para depois eu começar a ser terapeuta. Uhum. Então, eu também vivenciei os dois lados e alguns momentos em que se dizia que ali você já ia resolver, ou quando você não consegue resolver, falta de fé. Então, são várias coisas que às vezes a falta de gente fé. escuta, né? É Às vezes verdade. falta de fé é um problema mesmo. Tem que É tomar verdade, Tem que tomar uma vitamina D lá, passar pro psicólogo. ele Não é? fala Tá pra ele faltando me ferro, ouvir, tá faltando ferratina ferro. no sangue. Ou falar com alguém, eu tomo um remedinho, sei lá, não é só falta de fé. Não, Mas a gente não. escuta também, né? bastante. Mas assim, eu sou uma pessoa pessoa religiosa, tenho a minha religião, tenho a minha fé, mas eu acho que acima de tudo, acho que a religiosidade é como você vive, como é que você expressa e como que você se comporta no mundo, como que você vivencia o sagrado, aquilo que é mais divino, a nossa centelha sua vida. divina, que todo mundo tem, que todo mundo é filho de Deus, como você colocou, né, Kelly? Então, como que você vive isso? É o positivo e o negativo, Sem né? profanar aquilo que é tão Sem precioso. Então, é isso pra mim que é Aham. religiosidade, né? Isso. E que às vezes nós, como humanos, a gente deturpa. Eu sou noveleira, todo mundo sabe aí, né? Eu gosto de novela. Turca, então nem Já sabe. sabemos. Mas assim, eu gosto de assistir novela antiga, né? Das antigas. As novas não é muito da minha, eu sou meio velha já. Aí eu tava assistindo a novelinha Paraíso. Não sei se vocês já assistiram. Que Já tinha a antiga e a nova. A antiga é com o Cadu Moliterno e a Cristina Mulince assisti isso. e teve a versão nova. Isso com o Heriberto Leão, tava Heriberto bonito. E agora a menina As não duas lembro são o nome lindas. dela. Mas aí tem a mãe da Santinha, né?
A mãe da Santinha. A mãe da Santinha, que ela é uma religiosa fervorosa e ela queria ter sido uma freira, mas aí como o pai obrigou ela a casar, quando ela teve a menina, ela colocou na cabeça da menina que a menina era uma santa, né? Então, ela começou a Essa novela é promover linda. orações ali na fazenda, né? E aí, quando acontece alguma... assim, por acaso aconteceu, né? Aí ela colocava que era um milagre da santa. Da Só que a Santinha. menina se apaixona e aí vira a A confusão da confusão novela. total. Mas a questão é o personagem, que a que eu assisti é a mais A recente, nova? né? Ah, tá. É até a Cássia Kiss. E aí ela é muito fervorosa, ela vai na igreja todo dia, ela põe o véu e ela recolhe lá os dízimos, tudo. Só que, se alguém fizer alguma coisa contra ela, já é o demônio. E ela trata muito Já não é mais da mal. obra de Deus. Não, e ela trata muito mal, e ela xinga, e que não vai, não sei o que lá. E teve uma cena que eu assisti outro dia, aí uma freira fala pra ela, mas eu acho que a sua filha realmente não tem vocação. Quem tinha era ela. Ela estava querendo fazer a filha viver o que ela não viveu. pôde viver, né? E aí ela fala que a freira tá tomada pelo demônio. Então vira aquela confusão. Quando vai contra ela, é o demônio. Então é o fanatismo, É o né? fanatismo. E que às vezes a gente É. também pode confundir com a Sim. religiosidade, né? Isso. É o Bem excesso, colocado. né? Tudo que é excesso está em Está desequilíbrio. errado, né? Está Então em a gente tem que ver se desequilíbrio. será que isso está afetando alguma outra pessoa de uma forma negativa? Será que eu estou passando do meu limite? Uhum. E é uma linha muito, muito tênue, porque a gente realmente, quando a gente tem uma ideia, a gente acha que aquilo é tão certo que qualquer pessoa que pense diferente não Está tá errado. certo, tá errado. É. E a gente também precisa aprender a respeitar a religião e a religiosidade de cada um. de todos Cada um. e de como cada um vive. Sim. Uhum. Eu lembro que eu Sim. tive um doutor que ele falava que para viver a religiosidade, ele ia no meio da natureza. Perfeito. E aí ia conversar com as plantinhas, com as árvores. Quem passasse, eu não ia imaginar que ele era um médico, porque ele estava lá conversando com a planta, com a pedra, né? Então ele falava para mim que quando ele se sentia que estava precisando se conectar a isso que ele ia fazer, era a forma dele vivenciar a religiosidade dele. Porque Ele era o não- divino, né? Era aquele sagrado que ele estava tentando exaltar. ele não ia e no trazer pra templo, ele dentro não dele. ia na Sim, igreja, mas não ia no templo, Ele ia na então- natureza. Então, tá errado. Não, claro Tá certo. Né? Tá tentando trazer algo de bom pra dentro Pra dele, ele, né? é. Então, eu acho que isso é interessante a gente lembrar. O que você acha, professor? Mas antes, Pro, Vamos ver os vídeos? eu vou chamar, porque a gente É. tem hoje o quadro Pode Contar que a História é Sua. Vamos Isso. lá. Olá, meu nome é Laís, eu moro aqui na Itália há alguns anos e gostaria de compartilhar com vocês o motivo pelo qual me considero cristã. E é justamente pelo fato de seguir e servir a Jesus Cristo há mais de 20 anos, Ele sendo o meu Senhor, aquele que morreu por mim, ressuscitou e em breve voltará. Assim como Ele fez essa promessa de que logo Ele voltaria, nós como cristãos, nós cremos nisso e nós temos esperança disso, que um dia nós não viveremos mais aqui nesse lugar de corrupção e injustiça, senão que estaremos com Ele na eternidade. E eu vejo a coerência maior e profunda dentro do cristianismo é justamente o homem que em outras religiões tenta se achegar a Deus, trazendo esforços e rituais. Nós, como cristãos, nós aceitamos o sacrifício que Ele fez, que é perfeito. Ele simplesmente se achegou a nós, se identificou como obra de sua criação, que são os seres humanos, nós, e Ele morreu no nosso lugar pelos pecados, que significa que nós um dia tínhamos uma amizade com o Criador e hoje em dia nós damos as costas para Ele porque nós queremos fazer a nossa própria vontade e trazer a nossa autossuficiência, e Ele, percebendo essa incapacidade de nos salvar a nós mesmos, Ele se entregou. Mas Ele morreu, porém Ele ressuscitou. E essa é a parte crucial do cristianismo, porque Ele ressuscitou, Ele vive, Ele se comunica conosco até os dias de hoje e se comunicará porque Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por essa razão, eu vejo essa coerência gigantérrima dentro do cristianismo e sabendo que Ele é palpável, Ele é vivo, é o único Deus que nós podemos pensar na face da terra, que Ele é vivo e que nos ama e que nos perdoa e que nos
que nos traz essa paz que excede todo entendimento em meio de tantas situações, sabendo que a nossa esperança está nele. E é ele que nos traz a plenitude, e é ele que nos enche, é ele que nos completa, é ele que nos traz propósito de vida. Por esse motivo, eu não me arrependo de segui-lo por tantos anos e continuarei seguindo até o dia que ele me chame. E continuarei servindo depois desta vida, porque tudo é para ele. Não se trata nada de mim, é tudo para ele, por ele e dele. Um abraço, Deus abençoe. Boa noite, amigas. Meu nome é Marinês Galhardo Carrington. Eu agradeço minha querida prima Heloísa por esta oportunidade de falar sobre minha religião. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Este ano vai fazer 63 anos que sou membro. O que primeiro me atraiu sobre a religião foi que Jesus Cristo é a cabeça da Igreja e a figura central em nossa teologia. E que Deus, nosso Pai eterno, Jesus Cristo e o Espírito Santo, membros da Trindade, são seres distintos, mas com funções diferentes. Aprendi que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada nessa geração no ano de 1830 pelo profeta Joseph Smith, com a mesma organização que existia na Igreja primitiva, que Jesus organizou com profeta, apóstolos, pastores, mestres e outros. Estudando a Bíblia, versão King James, e também o livro de Mormon, que é outro testemunho de Jesus Cristo, eu aprendi e agora tenho testemunho e uma compreensão mais profunda da missão de Jesus Cristo. Através dessas escrituras tenho conhecimento que vivíamos com Deus antes de virmos à Terra. E também o trabalho genealógico e trabalho que fazemos nos templos, poderemos viver juntos em famílias para sempre. O Brasil tem hoje mais de 2 milhões de membros e com 23 templos, onde selamos nossas famílias para toda a eternidade. Nós acreditamos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda vai revelar muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Infelizmente, em 2 minutos não posso explicar tudo o que acreditamos e o trabalho que fazemos, mas eu convido a todos para ir na website da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e conhecer mais sobre o plano que nosso Pai Celestial tem para cada um de nós. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Nossa. Obrigada, Nossa, meninas! linda. Lindas, né? A gente que Olha, agradece, né? Isso, Pro. Muito Que coisa Marinês e linda. A Laís, Laís. inclusive, Laís né, Carolina. assim, deixar um recadinho pro pessoal que está assistindo a gente, deu pra gente sentir, né? A Ah, Laís, é? ela falando assim, o quanto ela fala da religião dela, o quanto é importante. Sim. Ela não precisa falar que é importante, Não. a fala dela, Já né? demonstra, Já né? demonstra que é Aquele importante, respeito, o né? respeito. É. E a Marinês, assim, a mesma A coisa, o mesma orgulho coisa. dela Sim. de Tá participar, contente, não é? né? Então, se você também, essas são alguns exemplos, mas se você que está assistindo a gente também tem a sua religião, tem orgulho de professar a sua fé, manda seu vídeo pra Manda gente, seu manda vídeo, seu comentário, isso escreve mesmo. aqui pra gente, Isso não é? mesmo. A gente vai ampliando Sim. e É. conhecendo, porque é só conhecendo que a gente pode respeitar, Sim. né? Lindas. Kátia, isso que você falou, nossa, já resumiu tudo, né? O que eu ia falar também, porque elas são as duas são minhas primas, São né? lindas, Elô, são lindas. A primeira eu achei que parece. É, são lindas. Achei É, que ela mas parece. assim, a Marinês, eu era pequena quando ela já se casou através da religião Tá. e foi embora daqui do país. Por isso que ela fala com um pouco de tem dificuldade. sotaque, Ela é, já tem o sotaquezinho. sotaque. Onde né? que ela mora?
ela mora nos Estados Unidos, Ah. já morou em Utah, Califórnia, em vários locais. Que Mas ela delícia. vive pelo mundo. Você viu que quando eu Mesmo. convidei e perguntei se ela gostaria de fazer o vídeo, né? Ela estava no Egito. Uau! Pela época da Páscoa, fazendo o quê? Estudando os caminhos de Jesus Cristo. Ai, que É lindo. isso, olha lá. Quer dizer, ela vive, Ela como vive você a Isso religião. é lindo. ela vive a religião. E os mormons, eles têm esse trabalho de missionário, né? Então, os filhos dela também Sim. saem pelo mundo, vão fazer esses trabalhos de missionário, vão com a família. E ela está sempre ou Aqui no na Ruge tem, Índia, né? Tem. ou ela está na Índia, ou ela está no Egito, ela está em qualquer lugar. Tudo em volta de estudar, de se aperfeiçoar mais, de entrar mais nesse caminho de Jesus. Que legal. Então ela vive, eu sei que ela vive, e toda a família dela é, você vê. A mãe dela é que é irmã do meu pai. E eles se tornaram mormons, então a gente acabou seguindo um pouco, pelo menos Sim, conhecendo, acompanhando. Conhecendo. Isso. acompanhando, né? E no fim, todos eles saíram do Brasil e foram para lá viver essa espiritualidade. A Laís também é uma menina que vale ouro. Vocês viram como ela demonstra Sim, essa, é lindo. E é lindo, essa né? religiosidade Bastante que ela convicção, vive, né? Muito. Como é gostoso Viver isso, o que não? acredita, isso é importante. E ela também saiu do Brasil, já esteve na Argentina, aqui pela América do Sul, e agora está lá na Itália, já está há um tempão. E ela fazendo trabalhos, ela começou na Itália, acho que aqui também, ela já fazia trabalhos com refugiados. Ah, tá. Agora que parece que deu uma parada, né, lá da Itália, a presidente lá bloqueou por N razões, Sim. né? E nós vamos entrar Até nesse questões mérito, políticas, questões Uhum. políticas, né? Sim. Mas ela não volta mais, ela é do mundo também, né? A gente viu que é uma pessoa que se deu muito bem lá e vai ficar lá. Eu acho que é a volta, né? Porque a família veio da Itália, né? Agora ela isso, retornou para a é. Itália, né? É um Mas caminho, né? é um caminho, né? Mas ela vive também a religiosidade, né? Dessa forma, o que é importante, né? Eu Porque você vê, considero a importante. gente que, como terapeutas, a gente sempre vê que quando uma pessoa trilha, bom, primeiro um beijinho para elas, né? Todo especial, muito obrigada. Sim, Um Adoramos, agradecimento muito pelo especial a agradecimento, participação foi delas. muito Foram especial. lindas. E estão lindas e assistam. Agora são mais 2 fãs, nossa. Agora Agora- assiste a gente aí, né? Elas sempre Olha, assistem. A Itália. Marinês falou: já vou começar a assistir, vou começar a seguir vocês, Que quero gostoso. assistir toda Que quinta-feira. Então, assim, né, o que eu ia falar? O importante, como terapeutas, o que a gente vê? A religiosidade é importante, né? Não importa a religião. Isso. O que importa Não. é a religiosidade. É o que significa para cada um, né? Mas o que a gente observa? Que quando uma pessoa tem uma religiosidade, tudo fica mais fácil. Sim. O tratamento é mais fácil, a aceitação é mais fácil. E quando não tem, fica mais complicado, porque, né, não acredito nisso, não acredito daquilo. Mas eu acho assim, até a pessoa que fala que é ateu, tem que Graças acreditar a que Deus, Deus né? existe. Sou ateu, graças a Deus. Eu acho que até o ateu acredita que Deus existe, porque ele está negando Deus. Então, que ele faz, só que- Então, eu só posso negar. Eu eu tenho só que negar posso algo que negar existe, aquilo que existe. É. É Então, interessante, porque né? senão nem falava nada, né? Não, eu sou ateu, não acredito em Deus. Ah, tá bom, mas não é assim, né? Tudo bem. Então a gente vê que é importante a religiosidade. Eu tenho a minha também, né? Quer dizer, a minha. Eu me considero cristã hoje em Eu dia. também. Mas já passei pela católica, de nascimento, batismo, crisma, casamento, essas coisas. Todas. Depois, por conta da minha mãe, que também é uma buscadora, foi uma buscadora, ela era filha de Maria, veio do interior, era daquelas que engomava a toalhinha para colocar no altar, limpava a igreja, mas num dado momento ela passou por uma situação que ela foi buscar ajuda do padre e ela não encontrou. Teve a ajuda que esperava. Por quê? Porque não foi a religião, foi o homem, né? Isso, bem isso. colocado. Diante O da homem. religião, não soube orientar ou falou algo que para ela entrou torto. Aí ela começou a busca dela. E nessa os filhos foram, quer dizer, as filhas, eu e a minha irmã fomos juntas, né? Pequenas. Então ela, através da minha mãe, fiquei conhecendo muitas religiões, né? Graças a Deus. Ela se encontrou na messiânica,
messiânica até hoje. Eu também me tornei messiânica, só que depois eu acho que era mais a busca e o achado da minha mãe e não o meu, né? E eu hoje me sinto cristã. Sei que sou cristã porque eu vejo Cristo em todos os lugares, na natureza, em todas as pessoas, em todos os animais, e eu procuro vivenciar isso, né? E você, Kátia Veloso? Qual é a sua religião? Bom, Elô, eu acho que esse tema é um tema muito caro, muito querido para mim. E, conversando astrologicamente falando, como uma boa sagitariana, casa 9, né? A gente quer conhecer todas as religiões. Sim. E o que me favoreceu muito é a minha família muito grande. Né? Meu pai tem 3 irmãos e minha mãe 10. Então, você imagina, Olha, todos casados, você já tem mais de 50. Então, a probabilidade de você ter uma família grande, um católico, um evangélico, eu tinha uma tia que tinha o centro de Umbanda, eu tinha uma outra que frequentava o centro espírita, eu tinha meu tio que ia na igreja da Testemunha de Jeová. Então, assim, e aí você vai com um pouco de todo mundo. Todas, porque você gosta de todo mundo, né? E eu gosto de você, então me interesso por você, pela sua religião, mesmo que eu não siga, mas assim, para conhecer a pessoa. Lógico. Então eu conheci, assim, muitas coisas. E a religião da minha avó, das minhas 2 avós, é a católica, então eu digo que essa é a minha religião, mas foi maravilhoso sair dela, passear por inúmeras, para depois voltar para ela renovado. E aí você consegue enxergar. Com certezas, né? Não é, Kátia? Você consegue enxergar assim, que não é que a sua religião é falha, é que ela é limitada. E aí você precisa de outras respostas. Aí você procura em outro lugar, você acha. Mas ali, de repente, fica limitado. E essa é a busca do ser humano. Essa é a busca. Aí é a nossa eterna, né, questão de querer conhecer. Historicamente falando, a religião é uma das forças mais antigas e estruturantes que a gente tem na nossa vida. Se parar para pensar, olhando lá, né, e até hoje também, mas enfim, a religião estruturava tudo. Quer dizer, como você via o mundo, ele era a sua base, o que ditava o seu comportamento, a verdade absoluta, né? Como aquele falou, como é que eu devo me comportar? Não, tem que ser assim, porque se for assim, mas se for assim, outra vez, por que eu não posso ser assim? Só por causa da punição? São os questionamentos que empurram a gente para ir buscar outras respostas. E eu até entendo que, num primeiro momento, a religião precisava cumprir esse papel para que a sociedade se organizasse. Mas chega num determinado momento que agora é a hora do questionamento. E a gente não pode perder esse momento do questionamento. E o mundo, ele se fez como sociedade através da religião. Através da religião, né? Então, porque houve essa organização. Então, por isso que também é tão difícil, às vezes, a gente sei lá, se desprender também de alguns conceitos, porque ela está ali na raiz da humanidade mesmo, né? Sim, isso, Kátia. Né? E na vida, né? As brigas religiosas, sim, né? Tudo, faz parte. E a religião é uma coisa que a gente precisa entender, bem como a Kelly colocou. É assim, eu tenho a minha, mas eu não posso impor isso a você. Claro. Porque a religião ela é subjetiva. Eu posso frequentar a mesma religião que você, mas os motivos são completamente diferentes. Né? Então ela é muito subjetiva. Ela é de fórum íntimo. Às vezes é uma coisa assim que é tão sua que você não consegue nem compartilhar, né? É tão íntimo que você, mas por que você gosta daquilo? Você não consegue nem colocar em palavras, né, a sua emoção. Não dá. Tem hora que a gente sente uma emoção tão grande, né? Então, que você não consegue pôr em palavras. Você fala, por que você está chorando? Isso, Kátia. Você nem sabe porque aquilo te tocou de uma maneira, tocou a sua alma, que às vezes o seu racional realmente não sabe. Não sabe. É a sua alma que reconhece. E tá tudo pois bem, é isso. Porque é verdadeiro, né? É subjetivo, é íntimo e é emocional. É isso, né? A religião passa por isso e o papel dela é despertar a religiosidade. Seja qual for a religião que você vá, por isso que realmente não importa, né? Sim. Porque a função dela é despertar a sua religiosidade. E aí uma coisa que é interessante, assim, como eu falei, né? Então, eu me considero católica, é a minha base. Sim. Mas eu sou altamente adepta do espiritismo, completamente simpatizante do budismo, depois de fazer yoga e o hinduísmo. Então você fala assim, tudo junto. O Wicca não é uma religião.
Não, é Wicca uma é filosofia de vida. A Wicca é uma Ah. filosofia de vida. A diferença, né, Kátia? A religião, ela precisa de um avatar. O avatar é aquele que vem e traz os preceitos da religião. Então, quando você fala que você é cristão, é porque você segue a Cristo. Cristo. Tá. Se você é muçulmano, então você segue a Maomé. Se você é do Budista. hinduísmo, budista, você vai seguir a Buda. Então, nós Ah. temos avatar. A Wicca não tem nenhum avatar. Ah, E aí, isso é muito legal você perguntar, porque nada impede que você seja católico e wicano. Também. A não ser que você tenha o padre ou o pastor que ele não concorde, ele, mas não a religião. Em nenhum lugar está escrito assim, se você for evangélico, se você for católico, você não pode fazer. Não tem, isso não existe, Não. né? Porque a gente tem essa pluralidade dentro da gente. E uma coisa que é legal, né, também assim, como tudo se relaciona com tudo e se cruza. A aromaterapia, os óleos essenciais são usados desde Nossa Senhora. da época antiga, do Antigo Egito, para rituais de religiosidade. É. Por quê? Porque o aroma induz você Os a um incensos. estado. E os incensos, até hoje nas igrejas, Nossa, né? até hoje. Induz você no estado meditativo. Então, assim, se eu tivesse que trazer 2 óleos essenciais para falar de religiosidade, seria o líbano e mirra. O frankincense e a mirra. É isso que eu ia falar. Porque teve um outro que a gente estava falando, que você falou só do sândalo. Do sândalo, isso. Mas pra mim o frankincense, ele é tão Frankincense, Kátia. O frankincense, ele faz a tão ponte top espiritual. das galáxias. Exatamente, Kátia. Ele faz essa ponte da questão da religiosidade. O frankincense, ele induz você a esse estado meditativo, a esse estado de você entrar em conexão com esse divino interior, né? E a mirra, a questão da purificação, a questão também da introspecção. E esses dois, por quê? Mirra e frankincense foram os presentes que os reis magos levaram para o menino Jesus. Né? Então, é bíblico, é histórico, é religioso. São óleos, né, que fazem essa questão. E para poder só encerrar esse tema, eu vou pedir para a Voz de Deus colocar aqui. E a religião está no tarô? Será que tem religião no tarô? Aonde a gente vai achar a religião no tarô? Né? Então, veja, aqui a gente tem a própria sacerdotisa. A sacerdotisa é interessante porque ela está entre 2 colunas. Então, está lá o aspecto estruturante da religião, da religiosidade. Ela tem um livro, a Torá, no colo, né? Que é o livro da lei. Então, aqui, assim, o que a gente aprende olhando para o tarô? Aonde está a religião formal? Né? Está o hierofante, que nada mais é do que o Papa. Conservador, Esse é o arcano né? do Papa, o conservador. Então, ali, a igreja, as leis, a postulação, tudo isso faz parte, o conhecimento, a teologia, tudo isso faz parte do hierofante, né? Aliás, hierofante é uma palavra grega que significa revelar segredos. Então, o hierofante é aquele que revela os segredos. Por isso que tem esses 2 aprendizes. Então, aqui está a religião dentro do seu aspecto formal. Mas você falou uma coisa muito legal, Kátia, daquela pessoa que vai para a floresta e Sim. faz a sua conexão. Aqui, ó. Aí. O eremita também eremita. tem a questão da religiosidade, só que aí ele se afasta de tudo isso, porque, aliás, ele já passou por isso. Ele se Então, garante. Ele não precisa mais disso. Ele É. já tem a sabedoria adquirida ali, na lamparina dele. Para onde ele vai? Para onde ele quiser. Por quê? Porque a religião. Aqui eu tenho a religião. Quando a religião desperta religiosidade, eu Aí levo ela vira. comigo para onde eu quiser. Ó, É. eu vou, inclusive na caverna. Inclusive Também. no topo da montanha. Também. Aonde eu estiver, a minha religiosidade vai comigo. Estará. Né? E a sacerdotisa, o que tem em comum entre a sacerdotisa e o eremita é que os 2 estão num estado de recolhimento. Porque em algum momento você vai ter que pegar a sua religião e questionar. Para lá você sozinho e reflete. É isso mesmo? Eu acredito nisso? Eu quero seguir isso? Porque se for, você vai ter a convicção da Laís. Você vai ter o orgulho da Marinês para falar daquilo que você segue, né? E o sol representa, assim, depois de todo o seu trajeto dentro da religião, para despertar a sua religiosidade, você vem e atinge a consciência. A consciência. Você praticar, como a Elu bem falou, praticar a sua religião no dia a dia, mas com consciência. Eu não vou fazer isso ou deixar de fazer isso porque eu tenho medo da punição. Não, eu tenho consciência de que fazer isso é o meu papel como ser humano. E por que eu sei que esse é o meu papel como ser humano? A minha religiosidade me levou a isso. Me levou a Então, a isso. importância desse trajeto para a gente poder chegar aqui, né? Porque é que nós fazemos toda essa parte para que um dia eu possa ter essa consciência de que somos centelhas divinas. Centelhas divinas como o sol. É para Amém. brilhar. A gente veio no mundo para brilhar, Quer saber não é? como é que você faz?
para entender os arcanos. Vou te dar uma consciência divina. Vai lá, já Os cursos do bem viver. Vamos lá! Inclusive dos aromas sagrados também, né, Kátia? No final do ano Ah, tem é. o curso dos olhos da Bíblia. Verdade, tem os olhos sagrados da Bíblia. É só vir e aprender com a só, gente, vixe, né? Tem coisa para aprender É aqui. isso. O tarô é simbólico, a aromaterapia é sensorial e a gente une os dois, né? Tarô e aromaterapia, para você poder trabalhar essa meditação, essa conexão e seguir aí com a sua Consciência, religiosidade. gente, ó, consciência. Ter Consciência. religiosidade com consciência. Consciência. Vamos Experienciar lá. o sagrado, né, Kátia? Experienciar Consciente. o sagrado. Muito bom. Vamos para nossa dica da Vamos semana? lá. Vamos Vamos lá. lá. Aí, gente, junho chegou. Tá chegando aí o nosso arraiá terapêutico. Oba! Então fica o convite aí, se você ainda não adquiriu o seu convite, ó, até dia 13. Então tá chegando, hoje é dia Tá 4, chegando. né? Então Hoje é dia 4. até dia 13 você pode adquirir. E quem for lá do grupo pode adquirir até o dia 8 com esse descontinho especial, tá? Crianças são bem-vindas. Depois vocês podem entrar em contato para saber o valor do convite para crianças. É um evento, né? Uma noite especial com comidinhas, com bênçãos, palestra, bingo. Comigo e com a Kelly, mas as nossas coleguinhas aqui estão sempre lá Com curtindo as comidinhas, né, Kátia? Aliás, Kátia, bem lembrado das comidinhas. Do pessoal que está no Spotify não está vendo a imagem, mas depois vai no YouTube. Isso aqui não é propaganda enganosa. Não. Esses docinhos gostosos que vocês estão vendo aqui, Estarão ó, lá. estão todos os anos. Isso e muito mais. Sim. E a gente tá sempre preocupado, né? Porque quando a gente faz os nossos eventos, a gente sempre passa lá a inscrição, pergunta se a pessoa tem alguma restrição alimentar. Verdade. Então, assim, os veganos são bem-vindos, os vegetarianos, aqueles que têm restrição, olha, Nós a Qualquer gente preparamos uma. se com preocupa Uhum. e faz com todo o cuidado, né, Sim, Kelly? sim. Responsabilidade e carinho para acolher todo mundo lá no velho. Bem Viver. Né, Aliás, no último que nós fizemos, tinha uma mesa, gente? né? Separada. Separada, com eu vi. produtos Sem veganos, glúten, sem lactose, sem açúcar, sem nada. Exato. animal. Então, nós temos essa preocupação. Então, porque às vezes a pessoa pensa, vou pagar e não vou comer. Vai. Vai, porque vai ter algo preparado para especialmente para você. Manda, né? Aquela. Por isso também da necessidade de adquirir o convite Isso. antes. Lógico. A Né, pessoa para vai ter preencher. essa preparação. Né, aquele. Como é que fala? Hã? Quando a gente faz lá a. O cardápio. O cara- Não, a gente não pergunta para as pessoas, ela Sim. não vai preencher. Ela vai preencher um questionário. Isso, essa é a palavra, gente. Um questionário e ela vai colocar as restrições, caso ela tenha. Quais são as Para restrições? ela estar garantida e segura no dia do nosso Exato. evento. Isso. Exato. Tá bom? Agora vamos aí então para nossa agenda. Opa. Bom, então aqui, né? Como todo mundo sabe, o Madalenas já tem 2 anos, viu, gente? 2 Ó, anos que já lindo. que a gente tá aí toda semana, né, Kátia? Nos Opa, nossos estudos, toda agora às semana. terças-feiras, às 19h30, presencial e gratuito, mas é necessário inscrição, tá? A gente sempre estuda os temas Jesus, os anjos e mediunidade, com a professora Kátia Veloso. E, Né? Kátia, todas as religiões são bem-vindas. Todas as religiões são Pode vir bem-vindas. de qualquer religião Ou que se não queira. tiver religião, também também pode é vir Pode também. vir também. Pode vir também. Né? É uma forma diferente de a gente estudar esses assuntos aí, né? Aqui os cursos, como eu acabei de falar, arcanos menores e maiores, ainda dá tempo, né? Esse mês, né? De se inscrever, Dá né, tempo, Kátia? ainda dá. Que aqui, ó, a segunda aula vai vir agora sábado, dos menores, depois no final de semana seguinte, que até no dia do Dos nosso maiores. arraiá, né? Arraiá. É no mesmo dia, só que é na parte da manhã. Então, se você tem interesse, ainda dá tempo de ingressar nessas turmas. É um curso de 13 meses. As aulas são mensais. Entre em contato lá no Bem Viver para você saber os valores e como é que faz para participar aí das turmas. O que mais? O arraiá, como a gente já falou, então a gente Eita. reforça o convite. o convite, né? E a jornada dos 5 elementos com a doutora Kelly, né? É o segundo encontro, Já é o segundo esse. encontro, dá para entrar? Dá, porque o primeiro encontro nós falamos sobre um elemento, mas como foi um só. Então, é a última chance. Depois disso vai Aí não dá Acumula, mais. né? Aí Kelly? acumula, aí não não dá. dá mais. Então, Então, dá para entrar. Dá ainda. para entrar. O primeiro foi saúde social, madeira, mas assim,
Antes de iniciar, por exemplo, esse daí do fogo, eu Não. vou estar fazendo Um resuminho. um Um resumo. review, né? Uma revisão. Exato. Então, ainda dá tempo de entrar. E aí, elemento fogo, saúde familiar. Olha aí, muito legal. Tem mais ou acabou? Tem o QR Code aí do grupo. Opa! Aproveitar e falar, olha lá. Entra lá. VIPs do Bem Viver, que a gente está sempre falando do Arraiá. Quem tiver no grupo, até o dia 8, se adquirir o convite, tem descontinho. Uhum. E fora isso, todos os nossos cursos, Promoções. as nossas promoções, primeiro tá no grupo. O pessoal do grupo, da nossa comunidade VIPs do Bem Viver, são os primeiros a saber. tem um desconto. Sempre, né? Então, entra lá também, aproveita, já mira o celular no nosso QR Code e Isso. participa do grupo. Gente, é isso, né? É Então, isso. vamos isso. Ah, Uma excelente semana para todo mundo. A gente se vê na próxima tchauzinho. quinta. Tchau, Tchau, gente. tchau.